Meu nome é Marcos Tcherniakowski, eu sou chefe do setor de videoendoscopia ginecológica da Faculdade de Medicina do ABC e o tema que me foi dado para falar aqui é adenomiose e endometriose. A primeira coisa que nós temos que fazer é definir o que vem a ser adenomiose. Adenomiose é a presença do tecido endometrial glandular e ou estromal dentro do próprio útero, ou seja, para o miométrio. E, então, como nós percebemos aqui nós estamos com o útero normal e existe o quê? A implantação deste endométrio para dentro do próprio miométrio, do próprio útero. Então, isso nós chamamos de adenomiose. Essa adenomiose, ela pode ser localizada ou ela pode ser uma adenomiose difusa, ou seja, pegando simplesmente toda a região do útero, fúndico, lateral, posterior. Quais são os sintomas que podem ser a adenomiose? Aumento do útero, ou seja, eu teria um inchaço abdominal, cólicas menstruais intensas, dispareunia, que é dor ao ter relação, aumento do fluxo menstrual, obstipação ou dor ao evacuar. Fica muito claro nós pensarmos que se eu tenho um implante do endométrio para dentro do próprio miométrio, quando ocorre a menstruação, é como se esta menstruação ocorresse dentro do miométrio também. Então isso, qualquer sintoma doloroso já se justifica. Como que eu posso diagnosticar a adenomiose? Clinicamente, então, através de uma anamnese, de um exame físico, onde eu vou realmente pesquisar esses sintomas anteriormente falados, exames laboratoriais, principalmente dados pelos marcadores CA125, que costumam alterar bastante quando eu tenho alteração do endométrio, mas ele não é exclusivamente para alterações do endométrio. Portanto, se eu tenho uma alteração do meu CA125, não significa necessariamente que eu estou diante de uma adenomiose. E, por fim, o que nós julgamos mais importante para o diagnóstico ou sugestão da adenomiose são os exames radiológicos, principalmente pela ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância. Então, aqui na ultrassonografia, eu tenho o meu endométrio nessa região mais esbranquiçada e reparem que eu tenho dentro deste meu miométrio regiões mais escurecidas, me sugerindo a presença de tecido endometrial para dentro do miométrio. No caso da ressonância magnética, um útero normal e reparem aqui que eu tenho uma região mais escurecida no meio desse miométrio, também me sugerindo a presença de tecido endometrial no miométrio. E, por fim, uma imagem laparoscópica, quando se faz uma cromotubagem, principalmente para se ver se as trompas estão abertas ou não, eu tenho uma infiltração desse azul de metileno no próprio útero. Isto também passa a ser um sinal de adenomiose. Qual seria o tratamento para pacientes com adenomiose? Primeiramente, os analgésicos, então retirar, se ela tem dor, eu vou tratar a dor. Se ela tem alteração menstrual e muita dor no período menstrual, eu vou tentar usar medicações para que me bloqueie esse ciclo menstrual, desde que não queira se engravidar. E posso também usar os dispositivos intrauterinos hormonais. E, por fim, em último caso, em caso de exceção, se nada disso realmente der resultado, eu posso fazer a parte de cirurgia, que nesse caso da adenomiose seria a retirada do útero, uma histerectomia. Muito bem, isso em relação à adenomiose. Agora nós vamos para a endometriose, que é um assunto hoje muito mais vasto, muito mais estudado no mundo inteiro. O que vem a ser a endometriose? Se a adenomiose é a presença do tecido endometrial para dentro do próprio
miométrio, ou seja, para dentro do próprio útero, endometriose é a presença deste tecido endometrial funcionante, ou seja, glandular e ostromal, fora da cavidade uterina. Não mais dentro do miométrio, e sim passa a ter implante deste tecido endometrial em qualquer outra região da parte pélvica ou não pélvica. Olha a importância hoje da endometriose. 5 a 10% da população feminina. Hoje, aproximadamente 5,5 milhões de mulheres nos Estados Unidos, 16 milhões na Europa cometidas pela endometriose. Afeta mulheres principalmente nos anos reprodutivos, fica muito claro, ela é relacionada à menstruação, então é uma patologia que ela tem a sua incidência maior entre a menarca e a menopausa. Existe cada vez mais estudos mostrando aparecimento na parte em pacientes adolescentes, e isso mostra que se existe essa patologia em adolescentes, a tendência maior é de se desenvolver uma patologia mais severa na sua fase adulta. 75% das mulheres que têm endometriose têm dor pélvica. E 25 a 40% histórias de infertilidade ou subfertilidade. 1,7% das mulheres em idade fértil, 176 milhões de mulheres no mundo inteiro acometidas hoje por endometriose, e não existe um número real aqui no nosso país, mas os estudos mostram que no mínimo 7 milhões de brasileiras em idade fértil são acometidas pela endometriose. Aqui um gráfico mostrando as publicações ao longo do tempo referentes a pesquisas de endometriose. E se nós formos notar aqui, em 40 anos, nos últimos 20 anos, então se pegarmos aqui de 1986 até o ano de 2010, se publicou mais do que nos últimos 100 anos antes disso, mostrando a importância que a endometriose hoje tem no mundo inteiro e as pesquisas que se fazem necessárias a respeito dessa patologia. Vou recorrer aqui um pouco de história. A primeira descrição de endometriose coube a von Rokitansky em 1860. Cullen, em 96, mostrou a presença de endométrio ectópico. Russell, em 1999, restos embrionários mostrando realmente que poderia vir e ter a sua relação com o tecido endometrial, mas principalmente a teoria da metaplasia celômica, dado por Meyer em 1919, e a menstruação retrógrada em 1997, postulado por Sampson, são hoje as teorias que mais estão envolvidas no estudo da endometriose. O que vem a ser isso? Uma das teorias, a de Meyer da metaplasia celômica, existe uma modificação do endométrio local para um endométrio específico, uma modificação do endométrio ectópico, ou seja, do ovário, ou da região posterior, ou do fundo de saco. Este tecido implantado, ele se modifica para um tecido muito parecido com o tecido endometrial. E a outra teoria da menstruação retrógrada, em que esta menstruação, que ela sai via vaginal, ela também vai através das trompas e existe o contato deste fluido menstrual se implantando no peritônio ou em qualquer região pélvica. Dado isso por fatores ambientais, genéticos, imunológicos, hormonais, ou seja, não se sabe ao certo qual é o real fator que faz uma mulher implantar esse tecido e a outra mulher não implantar, e esse fluido menstrual ser totalmente absorvido e não desenvolver essa patologia. A resposta imune, ela é hoje
muito estudada. Então nós sabemos que existe uma alteração da imunidade celular, da imunidade humoral, mas de fato, qual é este fator? Que fator que desenvolve que uma mulher tem e a outra não tem? Isso não se sabe e provavelmente quem descobrir ganha o Prêmio Nobel de Medicina naquele ano. Nós temos 3 tipos de manifestação que a paciente possa ter, que uma mulher possa ter na endometriose. Ou ela pode ser assintomática, ou seja, ela tem esta patologia, mas ela não tem dor nenhuma, não tem alteração nenhuma. Ela pode ter uma história de dor pélvica crônica e ela pode ter uma história de esterilidade. Ou até os dois juntos. Ela pode ter também esterilidade com dor pélvica crônica. Essas pacientes com isso têm vários sintomas, principalmente aqueles relacionados à parte pélvica. Então, se eu tenho um implante, principalmente na região posterior, eu posso ter dispareunia, eu posso ter uma história de infertilidade, um desejo de gravidez não consumado, cirurgias prévias que podem me mostrar a presença de endometriose ou mesmo até desenvolver endometriose. E eu tenho uma gama de sintomas muito importantes relacionados a essa região pélvica. De tal maneira que esses sintomas se interligam, eles se interrelacionam. Eu posso muito bem ter uma dor pélvica com dispareunia e cólicas menstruais. Então, isso me faz ter uma dificuldade muito grande de saber exatamente qual foi a patologia responsável por isso. 10,7% dessas mulheres não relatam sintoma nenhum de dor, que é aquilo que eu falei, elas podem ser totalmente assintomáticas. A dificuldade maior que nós temos é a submanifestação dessa patologia. Então, hoje existem trabalhos mostrando que desde o início dos sintomas até eu realmente diagnosticar em uma cirurgia, principalmente laparoscópica, eu teria, em média, 7 anos. Isso é uma coisa particular do nosso país? Não. Reparem que a Alemanha e a Áustria, 10 anos. Itália, 7 a 10 anos. Então, é uma patologia de difícil compreensão desde os primeiros sintomas até realmente nós chegarmos ao diagnóstico dessa patologia. Qual é o meu objetivo hoje em relação ao paciente com endometriose? Então, se eu tenho como visão hoje tratar dos sintomas. Portanto, se o sintoma é dor, a minha função é aliviar a dor. Se o sintoma é infertilidade, assistir à fertilidade desta mulher. Eu tenho que melhorar ou preservar essa fertilidade, prevenir a progressão da doença crônica e realizar o mínimo de cirurgia possível. Eu tenho que identificar realmente em cima da história, em cima dos exames, qual é a paciente ou a mulher que vai se beneficiar da cirurgia. Claro que com tudo isso, uma das alterações que me dão hoje, né, em relação à endometriose é a perda da qualidade de vida. Essas mulheres nos procuram com os sintomas que eu falei acima de forma exacerbada, mexendo com a sua qualidade de vida, tanto social, moral, psicológica. Então, eu tenho que melhorar essa dor, eu teria como, cada vez que eu diagnostico e penso nessa patologia e trato esta paciente, eu vou fazer com que tenha menos recorrência e a minha função é preservar toda a função dos órgãos pélvicos ou órgãos que não sejam numa localização pélvica. Como que eu avalio a paciente com endometriose? Eu tenho que primeiro fazer um diagnóstico, eu vou ter que estadiar, eu vou ter que classificar esta mulher e, por fim, fazer um tratamento, principalmente o diagnóstico gold standard que a gente fala, o melhor é por via laparoscópica. Então, em relação ao diagnóstico, eu tenho um diagnóstico clínico dado pela história,
e o exame físico. Então, é uma paciente que normalmente ela vem com uma história de dor pélvica crônica, uma dor há mais de 6 meses, incapacitante, em que não houve melhora clínica, muitas vezes com um período menstrual intenso, uma dismenorreia intensa, e tem que me sugerir, através da anamnese, que possa estar diante de uma paciente com endometriose. Fazer exame físico é imprescindível, não há como não examinar. Hoje é uma paciente que tem a dor pélvica crônica, uma história de esterilidade. Eu vou pedir também os exames laboratoriais, mas hoje se sabe que não existe nenhum exame laboratorial melhor do que o CA-125, em que nós escolhemos esse exame entre o 3º e o 5º dia da menstruação, mas o melhor período é o 3º dia. E exames radiológicos hoje que estão bem avançados, principalmente ultrassom com preparo intestinal, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Então, dentro dos diagnósticos, é claro que eu tenho os diagnósticos sugestivos, que é pela história clínica e o exame físico, como eu falei. As novas técnicas, principalmente dado pelos exames laboratoriais e radiológicos, e a laparoscopia, me dando o diagnóstico definitivo da patologia. Então, o exame de toque, muito importante. Aqui, no exame de toque, eu posso perceber que existe uma nodulação na região posterior do fundo de saco, então, quer dizer, na região posterior do colo uterino, me sugerindo a possibilidade dessa paciente ter a endometriose. A própria ressonância magnética e o preparo com ultrassom endovaginal com preparo intestinal, na verdade, eles não competem, esses exames eles se somam. Então, para uma pessoa que tem uma habilidade maior que o ultrassom com preparo intestinal, ele vai ser extremamente importante para o médico. E existem colegas que têm uma especialidade muito maior e uma habilidade muito maior com a ressonância magnética, e também vai ser um exame extremamente importante para o diagnóstico de endometriose. Ultrassonografia, principalmente quando tem imagens císticas, onde é bem característico essa região homogênea, hiperecóica, de forma homogênea. Isso pode me sugerir, é claro que somado à história clínica, aos exames, e eu tenho uma alteração também ultrassonográfica muito sugestiva de endometriose, eu vou estar diante de praticamente 100% de chance dessa paciente ter realmente endometriose. Aqui mostrando várias alterações que podem ser responsáveis pela presença da endometriose, mas o que é importante? Comparar que através de uma pelve normal, eu tenho todas as estruturas visíveis, então o útero sacro, ovário, e por vezes, quando eu tenho a endometriose, ela me dá uma distorção completa desta anatomia. Então, mostrando que muitas vezes a laparoscopia é que vai realmente me mostrar de forma definitiva a presença ou não da endometriose. Hoje nós temos uma tendência de, embora sendo a mesma patologia, nós sabemos que se comporta de uma maneira diferente quando ela é uma endometriose peritoneal, quando é uma endometriose ovariana e quando é uma endometriose de septo reto vaginal. Em relação à endometriose, sempre nós classificamos. Essa classificação é uma classificação usada universalmente pela American Society of Reproductive Medicine, e essa classificação vem de 1996. O que é importante? Que nós usemos a mesma classificação no mundo inteiro. Então, se eu opero uma paciente aqui no Brasil e eu falo que ela tem uma endometriose severa ou moderada, e ela viajar e for para qualquer outro país, ela vai usar essa classificação no outro país, e o colega já vai estar ciente daquilo que foi o caso dela ou de como ela foi operada. Então, é uma classificação que leva muito em consideração a parte da fertilidade, mas não muito em consideração a parte da dor. Mas, em todo caso, existe uma tendência de quanto maior esta inflamação, maior a classificação, e quanto menor a classificação, menor essa inflamação. Diz respeito à dor? Não, porque eu posso ter uma mulher com uma endometriose mínima, mas que tem muita dor.
O inverso também é positivo. Eu posso ter uma paciente com uma endometriose severíssima e que não tem dor nenhuma. A dor ela é subjetiva. Então, como eu disse, hoje nós classificamos a endometriose em mínima, leve, moderada e severa. Então, em relação à endometriose mínima, ela vai de 1 a 5 pontos. Em relação à endometriose leve, de 6 a 15 pontos. A endometriose moderada, de 16 a 40 pontos. A endometriose severa, mais de 40 pontos. A localização também é importante, mas as principais acabam sendo em ligamento útero-sacro. 50% a 60% das lesões se encontram nessa região e a região ovariana também até 60% de acometimento. Hoje nós sabemos que a endometriose superficial ela é responsável por 78% dos casos, esses implantes, e nós chamamos de endometriose profunda uma lesão que ela se aprofunda mais do que 5 milímetros e corresponde hoje a 22% dos achados laparoscópicos. Em relação à laparoscopia, claro, nós temos que ir atrás desses implantes. Existem implantes típicos, que são as lesões mais enegrecidas, e as lesões atípicas, hoje descritas mais de 20 lesões atípicas. Os endometriomas são típicos, que são a presença dessa menstruação, é um cisto causado por esse líquido de menstruação, que é um líquido necrótico, que pode entrar em contato com a cavidade, mas ele é bem típico de endometriose. E, claro, a presença do septo retrovaginal, me comprometendo toda a região da pelve posterior. A tendência hoje é nós realizarmos a laparoscopia, como demonstra aqui, e retirar essa lesão, e não cauterizar. Existe essa tendência hoje mundialmente nesse tratamento. Assim que eu vejo uma lesão, é melhor retirá-la, excisá-la, do que basicamente cauterizá-la. Em relação à endometriose peritoneal, então, o que eu falei, é descrito mais de 20 tipos, então lesões vesiculares, pigmentadas, avermelhadas, falha peritoneal, todas elas podem me indicar a presença de endometriose. Aqui várias fotos mostrando as manifestações diferentes das lesões de endometriose. Aqui uma foto comparativa de uma laparoscopia onde eu tenho um cisto chamado cisto de chocolate e a visão, como mostrei anteriormente, da ultrassonografia, mostrando e sugerindo fortemente a presença desse endometrioma. E em relação à endometriose profunda, que a gente chama endometriose também de septo retrovaginal ou endometriose infiltrante, normalmente, quando existe o acometimento intestinal, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, principalmente do cirurgião e, se for vesical, do urologista e assim por diante. A minha tendência é tirar todas as lesões visíveis. Então aqui nós podemos ver que aparentemente estava tudo normal, mas existia já uma lesão atrás dessa região do sigmoide e do reto, e nós temos que separar, visualizar, entender, avaliar todas essas lesões, tirando toda essa reação inflamatória dessa paciente. Não vem ao caso aqui mostrar as técnicas que nós usamos, mas existem casos que nós podemos fazer até a ressecção de um segmento intestinal. Não vou me ater muito aqui no tratamento clínico medicamentoso, mesmo porque cada uma desses medicamentos é tema de uma aula, mas é muito simples nós imaginarmos que se a endometriose é causada pela menstruação, o meu tratamento medicamentoso muito provavelmente tem que levar em consideração a falta dessa menstruação. Então eu vou bloquear de alguma maneira o ciclo menstrual, só se essa mulher for desejosa de filha, que nós vamos avaliar. Mas sempre uma primeira linha de tratamento hoje visto de forma mundial são os anti-inflamatórios e analgésicos. Então a minha primeira linha é realmente usar anti-inflamatórios e analgésicos, e depois
lançar mão de medicações antiestrogênicas que têm uma ação contra o estrógeno, porque a endometriose é uma patologia estrógeno dependente. Então, principalmente os anticoncepcionais, ou monofásicos ou bifásicos, com estrógeno e progesterona, tem vários no mercado. Posso usar os DIUs, aqueles dispositivos intrauterinos de hormônio também para me bloquear essa região e ter uma ação muito mais localizada desse medicamento. Outra linha é o danazol, que é um derivado androgênico, gestrinona e os análogos de GnRH, que vão me bloquear o eixo de uma maneira, me fazendo uma sensação de uma menopausa. Então, ele me leva a uma falsa menopausa. Então, as medicações, é claro que nós vamos elucidar melhor essas medicações e, como eu falei, cada uma delas é um tema para se realizar uma aula. Resumindo, para que a gente tenha hoje o que mundialmente nós estamos fazendo, existe um consenso mundial. Esse aqui é um guideline do ESHRE, que é a European Society of Human Reproductive Embryology, mostrando o seguinte, que a laparoscopia é gold standard para o diagnóstico histológico. Outra, pacientes assintomáticas não requerem abordagem cirúrgica. Nós temos que evitar a cirurgia ao máximo. Então, se a paciente não tem sintoma, a tendência hoje é não realizar nenhum tipo de procedimento invasivo. Em caso de endometriose peritoneal, é preferível, como eu falei, tirar a lesão do que cauterizar. A retirada dos endometriomas abaixo de 3 centímetros não seriam necessárias hoje, porque não alteram absolutamente nada a minha taxa de fertilidade. Isso em relação a pacientes que desejam e que têm uma história de esterilidade. Então, não haveria necessidade, se esse endometrioma é menor do que 3 centímetros, a necessidade de retirar. A melhor retirada da cápsula, quando operar um cisto, é melhor retirar a cápsula ao invés de cauterizá-la também. Isso parece ser um consenso já hoje mundial. E, por fim, a endometriose de septo retrovaginal. Todas essas pacientes com história de endometriose profunda ou retrovaginal requerem uma abordagem cirúrgica multidisciplinar. Finalizando, cada caso é diferente um do outro, tem que ser avaliado de uma maneira realmente específica. Tudo isso vai mudar de acordo com a idade, fatores específicos e a gravidade dos sintomas. Nós temos que dividir isso, essa situação com a paciente e com a família. Então, numa necessidade de uma cirurgia, é imprescindível que nós explicamos tudo para a paciente, o que é a patologia, o que nós vamos ver na cirurgia, ou seja, tem que ter o consentimento dessa paciente e também da família, hoje é importante. As decisões devem ser baseadas sempre em cima da literatura ou em cima da experiência do médico, e a decisão final sempre cabe ao paciente. Eu sempre costumo falar que quem leva a mulher para a cirurgia ou essa paciente para a cirurgia é ela própria. Nós indicamos a cirurgia, a abordagem. Obrigado.